Salve, salve! Sou Maurício Fleury. Essa é a nossa oficina de introdução à síntese analógica. Eu estou aqui no estúdio Traquitana e vou contar para vocês um pouco sobre esse instrumento que está aqui ao meu lado, que é o sintetizador. É um instrumento, esse aqui é um sintetizador analógico, é um instrumento da década de 70, um dos primeiros sintetizadores portáteis, né, transportáveis, já feitos. E esse é um Korg MS-10, é um sintetizador fabricado pela Korg, que até hoje é uma das maiores fabricantes de sintetizadores do mundo. E a gente vai hoje demonstrar aqui alguns aspectos desse instrumento, que hoje em dia o sintetizador talvez seja o instrumento mais utilizado na produção musical, por estar presente, né, na música eletrônica e até na música não eletrônica também. É um instrumento que oferece infinitas possibilidades, é um instrumento que parte da transformação da eletricidade em som. Então, por isso que ele sintetiza, né? Ele transforma uma onda elétrica em uma onda sonora. E os aspectos que a gente vai olhar aqui hoje, rapidamente, eles estão presentes em todos os sintetizadores. São aspectos que se você dominar, ou se você conhecer pelo menos se você conhecer pelo menos os aspectos que estão presentes nesse sintetizador, você vai conhecer muito sobre todos os sintetizadores, e o que a gente vai ter ao longo dessa nossa viagem aqui vai servir para você trabalhar com todos os tipos de síntese e todos os tipos de sintetizador, porque eles acabam sendo muitas vezes a somatória de vários desses recursos que nós temos aqui, de uma forma bem simples e clara nesse painel. O que a gente tem em outros instrumentos muitas vezes é uma recombinação, né, uma somatória de um ou mais elementos desses que estão presentes aqui. Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui para a nossa leitura aqui do sintetizador. Bom, nem todo sintetizador tem teclado, esse é um sintetizador com teclado. Os sintetizadores, no começo, eles eram só os painéis, né? E a partir do momento em que eles começaram a ter essa correlação com os teclados, eles se tornaram instrumentos musicais importantes ali na década de 70, na música progressiva, na trilha sonora, enfim, são muitos caminhos que levaram até essa concepção. E o que a gente vai ver aqui que é a primeira seção, primeiro pedaço do sintetizador que a gente vai observar aqui hoje é o oscilador. O oscilador, ele é justamente a peça que transforma a eletricidade em onda sonora. Então, esse sintetizador aqui, ele tem 4 formatos de onda, e que vai ser a transformação dessa eletricidade em som. Então, nós temos aqui a onda triangular, que é essa aqui. Temos a onda dente de serra, que é esse formato do triângulo reto, né, numa lateral, que é um pouco mais brilhante. Temos o formato de onda quadrada, como o próprio nome diz, né, uma onda quadrada, e ele tem ele é mais forte, ele pinta mais, ele brilha mais do que os outros formatos de onda. E aqui nesse sintetizador nós temos também o noise, né, o ruído, que é esse aqui, que é o quarto formato de onda presente nesse sintetizador. A onda quadrada, ela tem esse aspecto, né, retangular do desenho que se forma na onda, e aqui a gente tem um botão
que é o PW ou PWM, que é pulse width, que é a largura do pulso. Então a gente pode observar a mudança, que é a largura desse retângulo mudando até quase sumir, né? Então esses são os 4 formatos de onda. A gente tem também aqui o que a gente chama, que é uma linguagem que veio desde a época dos órgãos, o que a gente chama de registro, que nada mais é do que a região onde essa nota vai ser gerada. Então eu tenho aqui o registro 32, que é o mais grave. (32) é o mais grave, 16 mais agudo, oitava, que é o mais agudo ainda, e o 4, que é o mais agudo. Então a gente tem aqui, são 4 oitavas, né? 4 oitavas de alcance. Para essas 2 oitavas e meia de teclas que a gente tem aqui, a gente tem 4 oitavas de alcance. Então esse é o oscilador, e a partir daí que a gente vai... Aqui também a gente tem um botão que é o pitch, que é a afinação. Esses sintetizadores, eles tinham sempre uma afinação relativa, então eles não eram como os teclados de hoje em dia, que a afinação já é pré-ajustada. Você tem sempre que ajustar a afinação de acordo com a corrente elétrica do lugar. Então, por isso temos aqui esse botão de pitch, que é muito importante nesse caso. Eu não vou mexer aqui porque ele é um botão sensível, mas funciona basicamente assim. A eletricidade vem e passa por esse oscilador, que é controlado por voltagem, né? O Voltage Controlled Oscillator, que é a voltagem é que vai dizer, ou seja, o impulso elétrico é que vai determinar a altura e o formato dessa onda que a gente vai controlar nessa região. Então esse é o oscilador. E isso também vocês podem ver que vai estar presente em todos os sintetizadores, partem do oscilador, transformando a eletricidade em som. A próxima seção que a gente vai mexer aqui é o filtro, que também é um filtro, que também é controlado por voltagem. E esse aqui, o que a gente tem, é um filtro de passa baixo. Então ele vai cortando os graves e tem esse filtro, ele tem sempre 2 características que são presentes também em todos os filtros de sintetizadores. Você vai encontrar que é o cutoff, que seria o corte da frequência, né? Quando você tem um filtro, ele vai passando pelo espectro sonoro e vai varrendo, né? Ou o que a gente chama de sweep, a varredura. Então, ele vai desde um som mais fechado, né? E você pode ir abrindo ele. E criando esse sentido desse abre e fecha das frequências, né? Então você escolhe a frequência de corte, por isso cutoff. Então em todos os sintetizadores você sempre vai encontrar o filtro e o cutoff do filtro, que é o corte das frequências. Aqui embaixo a gente tem no Korg MS-10, ele é chamado de pico, né? O peak. Mas na maioria dos sintetizadores a gente vai encontrar o nome de ressonância. O que é a ressonância? Você tem o seu espectro sonoro ali, vamos supor que está desenhado ali num equalizador, né? Naquela coisa de você ver as frequências e tal. E aí você vem passando essa varredura, que é o filtro, que ele é você vai apagando, né, certas frequências. E o pico, ou a ressonância, ele é justamente onde essa frequência, onde você gera um pico. Então, ele vai dar uma ponta para esse corte, né? Esse corte ele não vai mais ser só assim, ele vai ter uma ponta e voltar. Então, e aí ele vai dar aquela sensação famosa do sweep, ou da varredura de frequência,
que essa pontinha, que é a ressonância, ela vai fazer essa coisa pintar. Então vai dar essa sensação dessa sonoridade clássica que a gente tem na abertura e fechamento do filtro dos sintetizadores analógicos. Esse filtro do Korg MS-10, ele tem uma ressonância muito forte. Então a gente pode fazer um som ainda mais extremo. E a gente tem aqui o que a gente chama de auto-oscilação, porque ele está gerando uma outra nota. Ele está gerando uma outra nota, porque esse pico está tão forte que ele está já gerando uma outra nota em cima da nota que a gente produziu aqui, que a gente filtrou. Bom, esse é o filtro e ele vai estar presente em todos os sintetizadores. Praticamente todos os sintetizadores do mundo vai ter o filtro com o cutoff e a ressonância. No caso aqui, a ressonância é chamada de pico. E porque realmente ela é um pico, ela é esse pico, essa ressonância ela é muito forte, ela é um pico mesmo, ela faz gerar um som como se fosse um segundo som em cima, né? E aqui a gente tem também uma coisa que também vai estar em todos os sintetizadores, que é o chamado oscilador de baixa frequência, ou Low Frequency Oscillator, ou LFO, o LFO, vai estar presente em todos os sintetizadores também. Aqui no Korg MS-10 especificamente, a gente tem o que é chamado aqui o LFO, o filtro, o oscilador de frequência baixa, ele é chamado de gerador de modulação, mas ele não deixa de ser a mesma coisa. Então aqui a gente vai pegar, por exemplo, essa nota, né? E ela vai, você pode ver pela luz que acende aqui a velocidade da modulação que é gerada por esse oscilador. Então ele é como se fosse assim, você tem a nota, né, você tem a frequência, a onda fazendo assim, né, fazendo aquele desenho de onda, e é como se em cima dela você tivesse uma outra onda maior, que vai fazendo que vai gerando essa oscilação no espectro total da nota. Então vai dar essa sensação que a gente chama de vibrato, né? Aqui nesse caso específico, ele tem 3 formatos. Um formato de dente de serra, né? Que pico e desce. Esse que é mais quadrado. Desculpa, esse que é mais triangular, né? Vai na mesma velocidade que volta. E esse que é mais o dente de serra invertido, que é sobe e corta, sobe e corta. Aqui a gente tem o formato dessa onda maior que vai estar modulando a nossa frequência. E aqui a gente tem a velocidade disso. Aqui é a intensidade da modulação de frequência, né? Ela pode ir desde uma coisa bem extrema até uma coisa mais calma, né? Mais controlada. Então, esse é o nosso chamado gerador de modulação ou oscilador de baixa frequência, o LFO, que também vai estar presente em todos os sintetizadores
porque é ele que dá essa sensação do que a gente chama de vibrato. E já quase chegando ao final do desenho clássico aqui do sintetizador analógico, a gente tem a próxima seção, que é conhecida também em todos os sintetizadores como envelope, ou gerador de envelope, ou amplificador, mas que seria o último estágio do caminho dessa eletricidade, que ela se tornou uma onda, depois ela foi filtrada e depois ela foi modulada, né? Depois ela veio com essa outra frequência por cima que vai dar a sensação do vibrato. Então a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem os 4 elementos do envelope que estão presentes também em praticamente todos os sintetizadores, que se chama ataque, decay, sustain, release, que são as etapas da onda, né? Você tem uma etapa que é o ataque, que é logo que você aperta a tecla, então ela é aquela primeira subida. O decay é o primeiro pico, quando ela chega lá em cima. O sustain é quando você segura essa nota, e o release é quando você solta. Então você pode fazer com que esse desenho se altere de várias formas, gerando sensações diferentes também no som. Então, por exemplo, se eu aumento o período de ataque, essa nota ela vai demorar mais para chegar até o pico dela. Então, né, a nota está saindo aqui, eu toco, ela sai. Se eu boto o ataque, se eu boto um certo tempo de ataque, aumento um pouco o tempo de ataque, ela faz essa subida. Então deu para sentir que a diferença que o tempo do ataque faz. O decay, ele é mais sutil, porque ele é justamente esse ponto, o auge da evolução ali do som, né? Então, você pode tirar ou colocar a força nisso, né? Como se esse pico fosse mais ou menos alto. E o sustain, ele vem, como o nome diz, ele é a sustentação da nota. Então, enquanto você está segurando a nota, ele está sustentando. E aí eu posso mudar isso para uma forma... que ele perca a força, né? Ele perde a força conforme você... conforme você segura a nota. Se eu deixo o sustain no máximo, ela vai soar contínua. E por último, o release, que, como o nome diz também, é quando você solta a nota, quando você solta a tecla. Então, eu estou com o release no 0 aqui, se eu vou aumentando o tempo dele, ele vai dando uma continuidade diferente para a nota. Né? Aqui já parei de tocar e ela continua soando. Portanto, esse é o release. Nesse sintetizador especificamente, eu tenho também uma parte do envelope que se chama hold, que, como o próprio nome diz, é segurar, né? Então ele pode deixar a nota durando por mais bastante tempo, de uma forma diferente do release, né? Aqui ele está segurando como se fosse aquele primeiro momento, ele segura. E o release, ele dá sempre essa alteração, essa sensação, como se fosse uma corda que acabou de ser percutida e que começa a soar, né? Começa a ressoar, né?
Bom, chegamos então agora no nosso último elemento, que também vai estar presente em todos os sintetizadores, plugins e etc., que é o chamado portamento. Nesse sintetizador ele chama portamento, em outros sintetizadores ele também pode se chamar glide, no caso dos sintetizadores Moog, que são muito famosos, ele se chama glide, e é uma característica também muito típica do sintetizador analógico, aquela sonoridade dos anos 70, começo dos 80, que é quando uma nota vai até a outra, não corta direto de uma para outra, ela vai subindo até a próxima nota, por exemplo. E esse tempo aqui você controla também o tempo desse glide ou desse portamento, né? Então, esse também é o famoso portamento, famoso glide, que está presente em todos os sintetizadores. E, bom, por enquanto é isso. A gente pode aqui agora partir para uma criação rápida de alguns timbres. Por exemplo, se eu quero um som de baixo, por exemplo, eu vou trabalhar então aqui com uma sonoridade mais neutra, né, da registro mais grave, né, 32, a forma de onda triangular, né, mais escura um pouco. Um pouquinho de release para brincar com o cutoff, né, com o filtro, é uma coisa também bastante típica da sonoridade dos sintetizadores analógicos. Uma coisa que traz um movimento um pouco para a nota, né? Por exemplo, também a gente pode fazer um baixo mais rasgado. Esse baixo da onda quadrada, ele também, esse sintetizador também ele foi bastante usado pelo Daft Punk, que é uma banda muito conhecida da música eletrônica. Então a gente pode chegar numa sonoridade parecida. A sonoridade deles é muito ligada também com o fim dos anos 70, começo dos anos 80, né? Da onde esses sintetizadores eram bastante usados. Aqui também eu tenho, nesse caso, esse sintetizador, ele é o que a gente chama de semimodular. Então, eu tenho outros caminhos que eu posso fazer com esse sintetizador. Eu posso, por exemplo, fazer com que o caminho que vem do oscilador para o filtro, para o modulador, para o envelope, eu posso fazer com que esse caminho se inverta. Mas a gente não vai entrar aqui nisso hoje. Hoje é só uma introdução mesmo aos parâmetros da síntese analógica, mas existe aqui a possibilidade, assim como em outros sintetizadores modulares, existe a possibilidade de você fazer com que os caminhos se invertam e com que uma coisa module a outra, enfim. É um universo, cada instrumento é um universo, e esse instrumento aqui é um universo com infinitas possibilidades,
existem outros tipos de endereçamento, né, como a gente fala. O endereçamento é quando você faz o som chegar de um lugar em outro. Existe também outros tipos de endereçamento em outros tipos de sintetizador. Alguns podem ocorrer até dentro do painel mesmo, sem a necessidade de cabos, mas onde você vai escolher. Aqui nesse caso também eu tenho a famosa modulation wheel, né, a roda da modulação. Então eu posso trabalhar quais vão ser os aspectos que vão estar sendo alterados por essa roda. Eu vou poder trabalhar isso aqui nesse painel. Mas não é o que a gente vai ver hoje. Só para terminar, a gente pode fazer uma brincadeira também de fazer, por exemplo, baterias com um sintetizador analógico. Se a gente a gente aqui pode ter um tipo de uma caixa, né? Trabalhando esse ruído branco, né, o noise, a gente pode criar vários tipos de instrumentos de bateria, né? As primeiras... foi assim que foram criadas, né, as primeiras baterias eletrônicas, como se fosse alguns parâmetros desses pré-definidos que vão estar presentes em cada peça. Né, um bumbo. Enfim, são, como eu falei, infinitas possibilidades. A gente pode... né, um som meio mais de cordas também. Enfim, tudo dentro das limitações do sintetizador analógico. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo está aqui. Quem quiser deixar comentário com relação a alguma dúvida e tal, a gente vai parar por aqui hoje. Isso, como eu falei, é apenas uma introdução. Espero que ela sirva para vocês para desenvolverem a linguagem de vocês na música eletrônica ou fora dela. Sintetizador, como eu falei, possibilidades infinitas. E é isso, muito obrigado. Vejo vocês numa próxima. Valeu.